para o Google e ver qual é a religião que mais cresce no mundo. Qual é? Os muçulmanos. Eles estão na Europa, eles estão no Ocidente, e é a religião que mais cresce no mundo. O Hamas pode fazer o que quiser, você não vai ver ninguém muçulmano falando mal deles. Falam? Não. O judaísmo é unido. É unido ou não é, irmãos? Falou contra Israel. O israelita que está na França, o que está no Brasil, o que está onde tiver, não vai aceitar, mas a igreja aceita. Desculpa, mas eu tenho que pregar, a igreja aceita. Amados, nós temos que nos unir para salvar vidas, senão vamos perdê-las. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, eu preciso salvar vidas. Quando eles tiveram a unidade, a mesma visão e concordância, o Senhor foi lá. Fez o quê? Que o Senhor confundiu as línguas. Ninguém mais se entendia. E aí acaba a unidade e acaba a visão, porque não tem a mesma língua. Mas em Atos 2, para unir a igreja de Cristo, para unir a missão, os discípulos que andavam com Jesus obedeceram: fique! Fique! Aí tem gente que diz assim: eu não fico mais em igreja nenhuma, porque igreja é tudo igual, tem pecado, tem isso, tem aquilo. Jesus disse: fique na cidade, fique lá. Esqueci o nome do lugar, gente, me fala, lembra aí. Não, mas o lugar, a casa, cenáculo, fique lá, fica lá. O Senhor está dizendo para as pessoas: fique na igreja. Fique na igreja, na mesma unidade e na mesma visão. Porque olha só, o que Deus fez lá atrás para desunir, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu, como o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Eu quero dizer para você que quando encheu toda a casa, estava lá Tomé, estava lá o Pedro, estava lá Mateus, estava Filipe, e todos foram cheios. E naquele dia que todos foram cheios do Espírito Santo, o Evangelho foi com autoridade. Pedro ganhou em um sermão milhares de pessoas para Jesus. Todos foram cheios, e é por isso que nós estamos aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente quer se encher de informação, a gente quer se encher da palavra, e a gente tem que se encher. Mas se eu ler esse livro aqui, se eu ler ele todo, sem o Espírito Santo junto comigo, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Um monte de ateus já leu de Gênesis a Apocalipse, não foi uma vez só não, 1, 2, 3. Mas eles leram sem o professor do lado. Sem o professor do lado não adianta nada. E aí olha aqui, foram todos e foram vistos por eles as línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. O que um dia lá atrás o Senhor confundiu, agora Ele une para um propósito.
E eu quero dizer para você, amado, quem é o Espírito Santo? Diga comigo, quem é o Espírito Santo? Eu não sei o que ele é para você, mas para mim ele é o meu amigo, o meu melhor amigo. Tem gente que pensa assim, tá, então olha só, o Espírito Santo era uma promessa em Lucas, em Atos ele se concretizou e agora ele é uma coisa nova. Não. Gênesis 1, capítulo 1. Vou abrir aqui na minha Bíblia. O Espírito Santo, querido, está lá no Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus. Não havia nada. Era sem forma e vazio. E o Espírito de Deus se movia sobre as Vou ler de novo para você que pensa que o Espírito Santo é uma novidade. Gênesis. Isso aqui tem mais de 4.000 anos atrás, amém, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No primeiro livro da Bíblia. Eu quero dizer para você, não vou nem falar versículo, lá está no segundo versículo, porque primeiro e segundo versículo foi o homem que criou. A Bíblia é uma coisa só. A Bíblia não tem capítulos. Essa divisão, capítulo 1, 2, 3, foi o homem. O original é diretão, ok, irmãos? Por que foi feito isso? Só para a gente localizar. O capítulo existe para você localizar ele. O versículo também. Porque no original não tinha capítulo 1, versículo não. Isso foi feito depois para nos guiar. Eu quero dizer que logo aqui em Gênesis 1, passo versículo 1, versículo 2, o Espírito Santo estava lá. A criação você já sabe, façamos, diga comigo, façamos. O verbo estava lá, o eu sou, Jesus. E dada a hora da obra-prima da criação, Deus criou o homem e sopra sobre ele o seu. O que sopra sobre ele? O seu Espírito. E aí, querido, eu quero dizer para você aqui, que a palavra hebraica usada para Espírito é ruá, que quer dizer ar, que quer dizer vento. E o Espírito Santo, o ar, o vento, a essência de Deus, a vida. Quando você tem alguém que está morrendo, muitas vezes é preciso fazer o quê? Respiração. Então, aquilo que salva, o Senhor também gerou dentro de nós. Querido, então olha só, o Espírito Santo não é só uma novidade de Atos 2, não, nem uma promessa de Jesus, não. Ele é lá desde o Gênesis. O Espírito Santo tem a ver comigo e com você. Só que ele era a parte mais sensível de Deus. Pastor Anderson já falou essa parte da pregação, amém? Houve o tempo de Deus na terra, depois houve o tempo de Jesus na terra. Depois Deus se retirou da terra, nunca mais veio falar com o homem. Depois veio Jesus. Depois Jesus disse: eu vou para que venha o outro, o Consolador. Ele é uma pessoa. Tem pessoas às vezes que desmerece porque a gente diz que ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso também é uma colocação humana. É uma colocação humana. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente tem mania de achar que ele é o terceiro, e por isso é menos importante. E ainda cai sobre ele assim: o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão.
E eu já expliquei isso para vocês. Quem já entendeu, diga amém. Quem não entendeu ainda, eu vou falar de novo. Tem pessoa que fala assim: eu não quero esse negócio de Espírito Santo, porque tem uma parada aí que é complicada. Tem um negócio aí que é difícil, que se eu pecar contra ele, não tem mais perdão. Então eu quero o Pai. Deus Pai, eu te amo. Eu quero o Filho, Jesus, Yeshua. Quando fala assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu não. Não. Isso não é para mim, não. Eu quero te falar, querido, o que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é você não querer recebê-lo na sua vida. Porque se Deus vinha na terra, o homem pecava. Deus falou assim: não dá certo. Não adianta eu falar por meio dos profetas. Não adianta eu mandar fogo do céu, queimar o holocausto, que eles continuam. Mandou Jesus, seu filho, o amor. Adiantou. Crucificaram Jesus. O povo judeu matou Jesus. Crucificam, escolheram Barrabás. E mesmo assim a gente ama o povo judeu, amém? Porque a Bíblia diz que a gente tem que abençoar Israel. O mundo nunca vai entender isso, é loucura mesmo para o mundo. Jesus veio, já foi embora. Agora veio o Espírito Santo, a parte mais sensível de Deus.